São 10 as espécies de tentilhões que vivem e se reproduzem nas Ilhas Britânicas. Na primavera há uma espécie particularmente colorida que faz ninho nos pomares e nos jardins ingleses. O Dom Faz devora avidamente as flores das árvores de fruto, como a macieira, a ameixeira e a pereira. Por cada flor consumida é menos um fruto que a árvore produz. A fêmea do Dom Faz, de colorido menos vivo, tem preferências semelhantes. Trabalhando em equipa, vão devorando as flores à razão de uma por segundo. Estas aves representam uma séria ameaça para os fruticultores, que se veem forçados a abater ou envenenar um grande número delas. Alguns deles têm licença para recorrer a armadilhas que utilizam para controlar os bandos de Dom Facos. Dentro da gaiola, o canto do macho atrai os companheiros para a armadilha. Porém, ultimamente, o seu número tem vindo a diminuir. Os gaviões capturam facilmente estes tentilhões por entre os ramos das árvores sem folhas. Os gaviões foram em tempos gravemente afetados pelo uso de DDT nas culturas. Com o abandono do recurso aos pesticidas, verificou-se uma espantosa recuperação da espécie. A sua ação predadora é de tal modo eficiente que em muitas regiões se tornou desnecessário o uso de armadilhas ou o abate de Dom Faz. Mas muitos tentilhões eram capturados por outros motivos. O seu canto melodioso e a beleza da plumagem, em particular a das espécies canoras, levava muitas pessoas a mantê-los em gaiolas. No mercado de Linnet Terrace, em Chatteris, Cambridgeshire, as aves eram vendidas por um penny. Os tentilhões vivem nos mais diversos habitats, desde os bosques aos jardins. Quando chega a primavera, o ar enche-se das vocalizações dos machos à procura de companheira. O macho do tentilhão comum canta do alto dos ramos de um espruço, a que se junta à fêmea mais próxima, evidenciando a sua receptividade para o acasalamento. A fêmea recolhe musgo para o ninho, cuja estrutura é feita de musgo e ervas secas. Depois de terminada a tarefa, a fêmea procura teia de aranha para unir o material. Pousada no ninho, ela vai-lhe dando a forma de taça. Em seguida, envolve o conjunto com mais teia, antes de começar a fazer o revestimento constituído por crinas de cavalo e penas. Os ovos levarão 2 semanas a eclodir. É no mês de maio que as aves se tornam mais ativas. Os bicos grossudos afadigam-se a alimentar as crias recém-nascidas. Tal como os tentilhões comuns, esta espécie alimenta as crias com insetos, enquanto os progenitores consomem sobretudo sementes. Esta dieta rica em proteínas acelera o crescimento das crias, mas implica frequentes visitas ao ninho. A fêmea mantém-se atenta à ninhada.
Nas sedes em volta da casa instalou-se uma família de pintacilgos. O pintacilgo enche o papo com sementes, que em seguida regurgita para as crias. Não sendo obrigados a visitar o ninho tão a miúdo, os pintacilgos podem percorrer um território mais extenso à procura de alimento. O jardim está cheio de ninhos de tentilhões. O Dom Fá cuida das crias entre os ramos espinhosos das roseiras bravas. O verdilhão comum optou pela ramagem verde. O aspecto do ninho é verdadeiramente caótico e os progenitores nada fazem para o limpar. Nos jardins, as aves encontram tudo o que necessitam. Este charco é o local ideal para se tomar banho. Com efeito, com o ninho tão sujo, os verdilhões têm de se lavar frequentemente. Alimentando-se sobretudo de sementes, os tentilhões precisam de beber grande quantidade de água. O macho do tentilhão comum aguarda a sua vez. Entretanto, no pomar, os ovos do tentilhão comum já eclodiram. A fêmea cuida das crias entre as peras ainda verdes. O macho traz insetos que distribui equitativamente pelas crias. Os campos, os jardins e os caminhos são locais com uma grande quantidade de insetos. As crias desenvolvem-se rapidamente. Dentro de 2 semanas estarão prontas a deixar o ninho. No entanto, estes jovens tentilhões têm um progenitor de colorido um pouco estranho. Os casos de albinismo, total ou parcial, são frequentes entre os tentilhões, especialmente no tentilhão comum. As crias apresentam a tonalidade comum, mas a mutação que originou a coloração do progenitor poderá reaparecer a uma das gerações futuras. Os progenitores do ninho construído na pereira ainda andam à procura de insetos. Embora as crias tenham a plumagem completa e estejam prontas para abandonar o ninho, os adultos continuarão a alimentá-las até se tornarem independentes.
As sebes à beira da estrada constituem uma generosa fonte de alimento para as espécies granívoras. No verão, os pintacilgos extraem as sementes dos cardos com os seus bicos pontiagudos, especialmente adaptados para o efeito. As crias acompanham os progenitores pedindo-lhes alimento. Enquanto dá de comer à cria, o pintacilgo vai ensinando a melhor forma de utilizar o bico. Dentro de pouco tempo, a cria já terá aprendido a lição e começará a procurar sementes pelos seus próprios meios. Os tufos de matagal que bordejam os caminhos são benéficos para as aves, insetos e pequenos mamíferos. Porém, muitas vezes são desbastados ou pulverizados com herbicidas a fim de se manterem limpos e de se evitar o seu crescimento excessivo. Estas operações provocam a morte das plantas e dos insetos, privando as aves de uma importante fonte alimentar. Durante o verão, os campos são verdadeiras armadilhas, sobretudo para os tentilhões. Muitos deles vêm-se forçados a iniciar um segundo ciclo reprodutivo. Os ninhos ficam completamente destruídos. Mas os tentilhões também se veem confrontados com numerosos predadores. Nos últimos anos, o número de pegas rabudas tem vindo a aumentar a um ritmo assustador. São grandes predadores de ovos e constituem uma terrível ameaça para os tentilhões e outras aves canoras. A destruição das sebes tem-se revelado catastrófica para as aves e outros animais. A sua destruição contribui para o aumento dos terrenos de cultivo economicamente mais rendáveis. Para além de proporcionarem um bom local de nidificação, as sebes fornecem alimento e segurança às aves que nelas vivem, refugiando-se dos gaviões e outros predadores. No entanto, há algumas formas de agricultura que beneficiam as aves, oferecendo-lhes extensos campos de flores silvestres, como a papoila. No final do verão, os campos produzem grande quantidade de sementes de várias espécies. A cultura do girassol tem sido desenvolvida com o fim de se obter óleo alimentar. As flores constituem um complemento à dieta do vertelhão comum e de outras espécies. O bico permite-lhe abrir as sementes com grande facilidade. Penduram-se na flor e vão retirando as sementes uma a uma. No fim do verão, a maior parte das aves já terminou o ciclo reprodutivo e começa a acumular reservas de gordura que serão consumidas durante o inverno. O bico do bico grossudo é um dos maiores e mais poderosos da família dos tentilhões. Este tenta remover a casca de uma semente de cerejeira com desembaraço espantoso. O bico parece coriáceo e metálico e exerce uma força de 20 kg por polegada quadrada.
A ave procura a zona de menor resistência, abrindo a casca em seguida. No outono há grande quantidade de frutos e bagas nos bosques e nos jardins. Este verdilhão está a abrir frutos de roseira. As sementes são minuciosamente inspecionadas antes de extrair o conteúdo. Em muitos jardins existem também alimentadores feitos pelo homem. Contudo, só a partir dos anos 60, os lucros se habituaram a aproveitá-los. Mas as aves aprendem depressa e esta cena tornou-se habitual. Os sacos vermelhos assemelham-se ao seu alimento preferido, as pinhas de abeto. Mas há um tentilhão que se tornou um verdadeiro especialista na arte de extrair sementes das pinhas. O seu habitat favorito são os bosques de pinheiro escocês. O nome de cruza-bico não podia ser mais apropriado. Com efeito, em lugar do bico convergir num único ponto onde a pressão é exercida, a maxila superior cruza-se lateralmente com a inferior. Esta característica pouco comum permite-lhe atingir com facilidade o interior da pinha e retirar a semente. Só depois de uma evolução ao longo de muitas gerações é que a espécie atingiu este estádio de perfeição. Curiosamente, ao nascer, a forma do bico é normal. A cria só desenvolve o bico cruzado depois de ter abandonado o ninho. Uma dieta exclusivamente composta por sementes secas obriga as aves a procurarem pequenos charcos na floresta com grande frequência. Ao longo da sua evolução, o cruza-bico especializou-se no consumo de um único tipo de sementes. Felizmente, trata-se de uma fonte de alimento disponível durante todo o ano. Com o início do inverno, muitas aves migram para os países do sul em busca de alimento. O tentilhão comum é uma espécie oportunista, consumindo praticamente todo o tipo de sementes. O pintacilgo depende dos ramos que emergem da neve. Os cardos proporcionam alguma abundância de alimento, mas o pintacilgo tem de se servir do seu bico aguçado para extrair as sementes. A labaça é o alimento preferido do Dom Fafo. As infrutescências situam-se a 1,5 metro do solo e proporcionam uma refeição fácil ao longo do inverno. As labaças e os cardos abundam nas bermas dos caminhos.
não for o recurso aos herbicidas e os frequentes desbastes, e muitas aves teriam mais hipóteses de sobrevivência. Mas todos podemos ajudar. Os alimentadores não só ajudam as aves a sobreviverem durante as épocas de escassez, como são o local ideal para as observarmos de perto. Tanto as que vivem nos jardins como as espécies migradoras, de que é exemplo o tentilhão montês vindo da Escandinávia, são sempre atraídas por um alimentador bem fornecido. Atualmente, há muitas pessoas que têm várias espécies de tentilhões presos em gaiolas. Mediante cruzamentos sucessivos, conseguem-se obter plumagens verdadeiramente espetaculares. No entanto, é difícil suplantar a beleza das espécies que vivem em liberdade. Há algum tempo, talvez se recordem, foram descobertos círculos misteriosos nos campos de trigo de Inglaterra. Muita gente pensou tratar-se de algo vindo do espaço, mas não passou de uma brincadeira de folgazões. Agora, porém, deparamos com isto. Círculos de novo. Vamos até lá. Não temos dúvidas. Há sinais circulares naquele campo. Na verdade, são vários. A erva apresenta uma coloração mais escura. De perto podemos ver melhor. Estes sinais não vêm do espaço exterior, mas sim do interior do solo. De tempos a tempos, estes seres subterrâneos desenvolvem órgãos especiais que emergem do solo. Aqui, uma estrela da Terra irrompe à superfície. Um cogumelo fétido emerge também. E aqui vemos surgirem uns braços vermelhos de aspecto viscoso que lembram um polvo. Trata-se de um fungo conhecido por Anthurus archeri. Este é um amanita das moscas. Dependendo da temperatura e da umidade, este processo demora vários dias. Não são as células do fungo a multiplicarem-se, estão meramente a entumescer enchentes de fluidos. É belo, mas venenoso. Para todas estas sequências, usamos um dispositivo que acelera a passagem do tempo e que nos permite ver em segundos o que na realidade leva vários dias a acontecer.
É essa a razão por que devem ter visto uma série de visitas relâmpago de insetos. A sua breve presença, a sua esperança de vida é de apenas alguns dias e está a chegar ao fim. Os fungos não são plantas. Pertencem a um grupo distinto entre os organismos vivos. Os nossos cogumelos silvestres desenvolvem-se mesmo no escuro, onde a erva dificilmente cresce. Os fungos não precisam de luz, como todos sabemos por experiência na cozinha. O bolor, por exemplo, desenvolve-se no escuro como neste recipiente tapado. Restos de vegetais esquecidos. Uma caixa de iogurte aqui deixada há alguns dias. Dentro da caixa do pão também se pode desenvolver. O bolor, porém, tem a vantagem de nos mostrar com nitidez aquilo que os outros fungos ocultam no solo, nomeadamente uma rede intrincada de filamentos esbranquiçados, conhecidos como micélio, que é a parte essencial, o verdadeiro fungo. Assim, aquilo que vemos ao caminhar pela floresta e a que chamamos fungos, como cogumelos, por exemplo, ou a manita, que vimos há pouco, não são mais do que apêndices do fungo subterrâneo que emergem acima do solo. Todavia são importantes, como iremos ver dentro de momentos. Para chegarmos ao verdadeiro fungo, temos de descer ao interior do solo. Este micélio, esta rede emaranhada, não deve ser confundida com raiz.